Olá, Franjinhas, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma leitura de devocional das Mulheres Enraizadas. E o tema hoje é Invista muito em poucos. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Uma das características de alguém saudável é o seu entendimento a respeito da relevância de investir em outras pessoas. Assim como Deus chamou e encorajou Paulo a cumprir uma função essencial na formação do caráter de Timóteo e da geração de novos convertidos em sua época, muitos estão à espera de serem orientados em nossa geração. O Pai continua despertando os que estão dispostos a aprender, como Timóteo, e persiste em encorajar pais espirituais para esta geração órfã. Paulo mesmo disse em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Apesar de não serem todos os cristãos que podem exercer este papel com responsabilidade, diligência e temor de Deus, aqueles que se dispõem a treinar, a amar e corrigir outros cristãos têm experimentado uma unção sobrenatural que os capacita e respalda por onde vão. Afinal, a unção divina recai sobre nós para um propósito específico, que geralmente está ligado ao serviço às pessoas. Isaías capítulo 61, versículo 1. O importante é investir muito, mesmo que seja em poucas pessoas. Talvez o seu chamado seja se dedicar ao seu cônjuge, seus filhos e sua família. Depois disso, Deus pode expandir o seu território e dar a você a oportunidade de investir na vida de outras mulheres ao seu redor, ou de algumas pessoas na sua área de atuação. A menos que o Senhor lhe dê uma palavra específica, não perca tempo dedicando-se a uma multidão, porque além de trabalhoso, é bem pouco produtivo e pode desencorajar você. Além de Timóteo, o Novo Testamento nos traz outro exemplo lindo de investimento, Barnabé, que se ofereceu para caminhar com Paulo no início de sua conversão. Como resultado, este acabou influenciando a vida de muitos homens, mulheres, jovens e famílias. Isso porque o cuidado gera cuidado. Quem investe em pessoas, seja da sua família ou aquelas que estão ao seu redor, abençoa as gerações seguintes, como ocorreu com Timóteo, que foi fruto do cuidado que Barnabé havia tido com Paulo. Isso me faz lembrar do jardineiro em Lucas 13. Quem cuida nunca desiste e não tem medo de investir, mesmo nos períodos de esterilidade, pois não está preocupado apenas com os resultados, mas com quem realmente somos. Esta dedicação exercida por ele em nossa vida é descrita da seguinte maneira por Hernandes Dias Lopes. O Senhor Jesus tem escavado ao nosso redor e colocado adubo. Ele morreu por nós, ressuscitou para nossa justificação, enviou seu Espírito, intercede por nós, domingo após domingo. Ele nos alerta pela sua palavra. Ele tem investido em nossa vida espiritual. Mulher, da mesma forma que Cristo investe em você, ele a chamou para amar e cuidar de outros. Neste exato momento, pare e pense em uma pessoa em quem pode investir, seja por meio de uma palavra, de recursos, do seu tempo ou de algum ato de serviço. Não precisa ser algo grandioso. Comece com pouco.
mas comece hoje. Aleluia, glória a Deus. E hoje, na verdade, nós vivemos em uma sociedade que valoriza números, né? Que valoriza visibilidade, que valoriza, né? Multidões, valoriza, né? Até mesmo seguidores aí nas redes sociais. E, e muitas pessoas estão medindo o sucesso de alguém pela quantidade de pessoas, né? Que tem alcançado. Mas a palavra do Senhor, né, ela nos mostra algo totalmente diferente. E o reino de Deus, ele cresce, né, de forma diferente, por meio de um investimento intencional, né? Um investimento com uma intenção em outras pessoas. E, e Paulo, ele investiu em Timóteo. E investiu assim, de forma intencional, de forma específica. E assim, Paulo, claro, ele pregava, né, para multidões, né? Para quantas pessoas, né, Paulo não pregou? Quantas pessoas Paulo não alcançou através do evangelho? Mas ele investiu muito, né, na vida de Timóteo. E então, assim, ele dedicou um tempo de cuidado e ensino com Timóteo, embora ele pregasse para multidões, né? Então, assim, ele não só compartilhou conhecimentos, mas ele compartilhou a sua vida. Então, Timóteo foi alguém que foi preparado por Paulo, né, para continuar ali a obra de Deus. Então, assim, pode ser que muitas das vezes a gente fique, né, preocupado com números. E muitas das vezes o Senhor está nos chamando para investir. Eu estou aqui estou falando de forma assim, né, simbólica, tá, gente? Mas muitas das vezes o Senhor está nos chamando para investir em 1, em 10, em 20, e a gente está preocupado em alcançar multidões. E detalhe, nós vamos alcançar multidões se assim Deus quiser que a gente alcance multidões. Se estiver isso dentro dos propósitos do Senhor, né? Se estiver isso nos planos do Senhor para a nossa vida. Entende? Então, assim, claro, aí fora tem muitas pessoas, né? Já que estamos aqui entre mulheres, muitas mulheres esperando serem orientadas, talvez por você, por mim, mas precisamos entender que o segredo nem sempre vai ser investir em muitas pessoas, mas investir muito em poucos. Então, assim, então muitas das vezes, a gente tem que se atentar àquilo que Deus tem nos chamado. E hoje, se você é casada, né, o seu chamado, a princípio, né, é se dedicar ao seu esposo, é se dedicar, né, aos seus filhos, né, se você não é casada, a dedicar aos seus pais, se dedicar aos seus irmãos. Então, assim, às vezes a gente está, né, a gente tá preocupada, né, em alcançar os que estão lá fora, em te dedicar aos que estão lá fora. Mas a pergunta que eu quero trazer para nós hoje mas nós estamos nos dedicando e investindo naqueles que estão dentro da nossa casa? Investindo tempo, né? Investindo atenção, né? Investindo oração. Né? E às vezes assim, eu estou, né, preocupada em orar, não que seja errado, entendeu? Você orar pelos que estão fora, dar atenção para quem está fora, né, da sua casa. Não é isso, mas entenda, começa por dentro da sua casa. Então, se você, em outras palavras, não está dando conta de investir, de cuidar daquilo que está dentro da sua casa, como é que você está preocupada, né, com quem está lá fora? Então, isso nos faz refletir. Então, assim, nós precisamos primeiro administrar bem e cuidar bem do que está dentro, né, dos nossos. E aí depois, claro, né, se estiver nos planos do Senhor, você
vai ter a oportunidade de investir em outras vidas, em outras mulheres, né? E aí, dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho, aí depende para onde o Senhor vai expandir o seu território. E assim, depende do nível de alcance que Deus vai trazer para a sua vida. Porque entenda, algumas mulheres vão ser chamadas para influenciar somente as mulheres do seu bairro, por exemplo. Né? Outras vão ser chamadas somente para influenciar mulheres da sua família. Outras vão ser chamadas para influenciar mulheres da sua igreja. Né? Outras para alcançar e influenciar mulheres do Estado, do país, e se estiver nos planos de Deus, até das nações. Entenda? Mas cada uma, né, foi chamada para investir, né? Investir em um número específico de pessoas. E só Deus para nos dizer isso. Só Deus para nos direcionar quanto a isso. Então, assim, antes de estar preocupada, né, ou talvez esteja aí nos seus planos, nos seus sonhos, alcançar multidões, né? Esteja preocupada em alcançar quem Deus quer que você alcance. E investir em quem Deus quer que você invista. Entenda? Então, assim, porque assim, às vezes a multidão ela dá um vislumbre, né? Nossa, a multidão, né? A multidão, só que assim, a multidão também dá trabalho, entende? Então a multidão dá trabalho. Então, assim, seja direcionada pelo Senhor. Se o Senhor estiver te direcionando para uma multidão, glória a Deus, aleluia. Mas se o Senhor não estiver te direcionando para isso e você estiver, de uma certa forma, se dedicando a uma multidão, né? Isso vai ser pouco produtivo e pode desencorajar, pode desanimar você. Entende? Então, assim, é, muitas das vezes a sabedoria investir muito em pouco, né? Em poucas pessoas, né? Vai ser muito mais produtivo, vai ser muito mais encorajador para a sua vida. Né? Depois já cita aqui o exemplo também de Barnabé, né? Que caminhou com Paulo, né? No início da sua conversão, e ele foi influenciando, né? Também outros homens, outras mulheres, outras famílias. Né? Então, assim, o cuidado gera cuidado. Então, entenda, olha, hoje você cuida da sua família, né? Amanhã, né, para que são mães, né, o seu filho, sua filha, vai cuidar da família dele, né? E assim vai, né? Hoje você talvez esteja cuidando de um grupo de mulheres, né? Ou tem algumas mulheres em que você tem caminhado mais de perto, que você tem caminhado mais de perto. São mulheres que talvez você já esteja investindo na vida delas, né? Então, assim, e essas mulheres vão influenciar outras mulheres. E assim, e aí você não sabe qual vai ser o alcance, né? Através da vida dessas mulheres, entende? E aí vai influenciando outras, né? Então, assim, cada vez que a gente cuida e investe em alguém, né, a gente está abençoando as gerações futuras, porque a gente não sabe o que o nosso investimento hoje, qual vai ser o nível de alcance do nosso investimento hoje, ainda que seja em uma única pessoa. Olha que coisa linda, você já parou para pensar nisso? Às vezes, tipo, você vai alcançar uma pessoa, mas essa única pessoa vai alcançar talvez milhões de pessoas. Já pensou nisso? Então, assim, é, nós precisamos pedir a sabedoria a Deus para que a gente invista, né? Que a gente se dedique, para que a gente cuide, né? E para que o Senhor nos direcione, né? As pessoas em que precisamos investir. O da nossa casa, gente, já é certo, tá? A nossa casa é o nosso primeiro ministério. Então, não tem como, né, a gente ignorar, né? Nós precisamos cuidar e investir nos nossos, né? No nosso marido, nos nossos filhos, né? Como eu já falei, volto a repetir, quem não é casado, é solteira, invista nos seus pais, nos seus irmãos, enfim. Mas eu falo assim, das pessoas ao nosso redor que estão fora, né? Que não fazem parte do nosso convívio familiar, que o Senhor nos direcione para que a gente possa fazer, né, esse investimento intencional, né? Esse investimento com
com um propósito, com um objetivo. Né? Então, quem cuida nunca desiste, né? E não tem medo de investir, mesmo nos períodos de esterilidade, pois não está preocupado apenas com o resultado, mas com quem realmente somos. Então, assim, não invista também em alguém só esperando por resultados, né? Invista em alguém porque você também se preocupa com quem realmente essa pessoa é. Né? Não é só por resultados, não é só por. Tá? Porque se for só por resultados, isso nos faz pessoas interesseiras, certo? Então, assim, quando você parar para investir em alguém de forma intencional, invista também porque você está preocupada, né, com quem essa pessoa é, em quem você pode ajudar essa pessoa a se tornar, entende? Então, assim, vamos pegar um exemplo aqui bem, talvez pontual. Talvez você conhece alguém, uma amiga que está muito ferida, né? E muito machucada por situações da vida. E você vai ser essa pessoa que vai investir nela, né? E apesar de talvez da esterilidade pelas situações de tão machucada que ela está, né? Você vai investir um tempo intencional ali com ela, você vai cuidar, né? Você vai dedicar um tempo, você vai orar com ela, você vai ministrar a palavra do Senhor na vida dela. E daqui a pouco, essa mulher está curada. Para a honra e glória do Senhor, essa mulher está curada, restaurada. E aí ela começa a viver mais ainda os propósitos de Deus na vida dela. E aí ela começa, entende? A produzir os frutos. Ela vai começando a alcançar outras mulheres, a ajudar outras mulheres. Mas porque você parou e investiu de forma intencional na vida dela. Entendeu? Então, assim, isso é se preocupar, porque você parou para cuidar dela, né? Então você não estava preocupada com os resultados, né? Com o que viria depois. Você estava preocupada em cuidar dela, né? Em quem era a sua amiga, entende? Então assim, o cuidado, né? O investir não é pelos resultados em si, sabe? Mas por se preocupar com quem a pessoa é, né? E o Senhor Jesus, mais do que ninguém, é a pessoa que mais investe em nós. Então, assim, ele veio a este mundo, né? Olha o tamanho do investimento de Jesus. Ele veio a este mundo, ele morreu na cruz, derramou o sangue dele por nós. Quando ele voltou aos céus, ele enviou o Espírito Santo, né? E dia após dia, né? Dia após dia, ele está nos alertando através da sua palavra. Dia após dia, ele está nos confrontando, cuidando de cada uma de nós. Dia após dia, ele está investindo em cada uma de nós. Então, assim, pense um pouquinho nisso. O Senhor Jesus, ele investe dia após dia em cada uma de nós. Independente da nossa realidade, independente do nosso emocional, independente de como nos encontramos hoje. Independente se está tudo 100% na nossa vida, se não está. O Senhor Jesus, ele continua investindo em nós. E cabe a nós também investirmos. Então, assim, da mesma forma que ele nos ama, da mesma forma que ele investiu e investe em nós, né, dia a dia, ele também nos chamou para amar e cuidar das outras pessoas, para investir em outras pessoas. Né? Então, assim, ela deixou aqui uma dica e coloque em prática se você puder hoje. Né? Na verdade, ela deixa na verdade, essa aula prática. Né? Hoje veio com uma aula prática aqui no finalzinho. Para você hoje parar e pensar em uma, tá, gente? É uma pessoa. Não é para pensar em 10, 20, 30 pessoas. Então, é algo fácil. Pense em uma pessoa em que você pode investir hoje, neste exato momento. Seja por meio de uma palavra, seja por meio de recursos, do seu tempo, ou seja, dar atenção para alguém, ou de algum ato de serviço. Não precisa ser algo grandioso, tá, gente?
Além de ser uma pessoa, não precisa ser nada grandioso. Mas faça isso. Comece com pouco, mas comece hoje. Entendeu? Se você estiver pessoalmente com essa pessoa que você vir a lembrar hoje, nem que seja um abraço, né? Talvez você tenha condições de fazer um bolinho e levar para essa pessoa. Talvez você tenha condições de chamar essa pessoa para sentar, tomar um café na padaria. Enfim, pode ser uma mensagem que vai ser via WhatsApp mesmo. Enfim, mas pense em uma pessoa que você pode investir hoje. Invista nessa pessoa hoje, seja com qual atitude que o Senhor vai te direcionar, mas comece hoje. Amém? Então, esse é o nosso devocional para hoje. Para hoje. E que você coloque em prática. Invista muito em poucos. Não se preocupe em investir muitos em muitos. Se preocupe em investir muito em poucos. E isso já fará toda a diferença. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia e até o próximo devocional. Fiquem com Deus.